Fala pessoal, professor Carlos aqui e vamos dar continuidade ao assunto de conjuntos, tá? Essa aqui, se não me engano, é a aula 3. Se você não viu as aulas anteriores, dá uma olhada lá que é bem importante essa conceituação de conjunto. Falei também Eu falei, já faz tanto tempo já que eu não gravo que até esqueci já, mas eu já falei sobre a conceituação inicial. E a segunda aula eu não vou lembrar de cabeça, mas ela tá aparecendo aqui, você dá uma olhadinha lá, que é bem importante para você acompanhar, tá? Eu vou fazer duas coisas, né? No caso vai ser uma aula e vai ser também uma questão de um concurso também aí, que caiu recentemente essa questão, tá? Concurso aí da IGEDUC, Prefeitura dos Pontos 2023, para professor de português, tá? Então vamos lá, acompanha aí no quadro, tá? Então vamos lá. Então a gente tem a relação pertence versus está contido, tá? E essa questão aqui, ela retrata muito bem isso daqui, certo? Mas antes de falar sobre ela, fica até o final para poder fazê-la com você, certo? Fica até o final para você ver como é que ela é feita, tá? E você nunca mais vai errar esse tipo de questão, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de pertence, pertence aí tem um símbolozinho, tá? Que às vezes pode aparecer assim. Esse é o símbolo do pertence, tá? E esse do contido é um Czinho normal, tá? Esse Czinho tá com uma perninha um pouco maior, mas é isso mesmo, tá? O que acontece? Esses caras são muito importantes para quando a gente vai falar de elementos e subconjunto, tá? O pertence, então eu vou botar aqui o símbolozinho do pertence, é uma relação de, presta atenção, tá? De elemento para conjunto. Certo? O pertence é uma relação de elemento para conjunto. E o contido? O contido é uma relação de subconjunto para conjunto, tá? Então, enquanto o pertence é uma relação de elemento para conjunto, o contido é uma relação de subconjunto para conjunto. Ou seja, quando a gente vai falar do pertence, ele é algo que vai tratar diretamente com o elemento. O contido, ele é algo mais específico, ele tem a ver com algo em relação ao subconjunto, não ao elemento em si. É o elemento, vamos dizer assim, é o elemento do elemento, tá? Então, ó, como é que isso aqui eu posso fazer como exemplo? Eu vou fazer um exemplozinho para você, ó. Suponhamos que temos 1, 2, 3, certo? O que isso daqui são? Isso aqui, como a gente viu nas aulas anteriores, por isso que é importante você olhar, isso aqui dentro é os elementos, tá? São os elementos. Se o pertence, ó, presta atenção, pertence à relação de elemento para conjunto, então eu posso falar, por exemplo, que o 1 pertence ao A, certo? Posso falar. Posso falar que o 2 pertence a A, certo? E o 3 pertence ao A, certo? Então nós temos essas três relações aí. Desculpa, essas coisas que acabamos de fazer, essas três ideias aqui, é a ideia do pertence, tá? Então, eu posso falar que esses elementos pertencem justamente porque eles são elementos e estão relacionados ao conjunto A, tá? Então, todos eles pertencem ao conjunto A. E como é que eu falo? Como é que eu faço para dizer que que esses elementos aí em si, no caso, como é que eu faço para usar agora a relação de contido, né? Melhor dizer. É simples. Se, no caso, o pertence é uma relação de elemento para conjunto, o contido é a relação de subconjunto para conjunto, que está escrito aqui, certo? Subconjunto para conjunto, tá? Só coloquei esses dois traços aí para poder indicar que é a mesma coisa de cima, tá? E como é que faz? Aí você tem que lembrar da segunda aula que eu falei. Para a gente representar um subconjunto, a gente desenha uma outra chave naquele elemento, certo? Então, lembre-se, lá no conjunto das partes, que foi a segunda aula, a gente disse o seguinte, que a gente pode transformar os elementos, que são esses caras aqui, em subconjunto. Pode ser botar eles separados por chaves,
No caso aí vai ser representado um subconjunto, então vai ter esse daqui, vai ter o subconjunto 2, vai ter o subconjunto 3, certo? Esses são eles sozinhos. Tem como fazer com 2? Tem sim. Vai ficar como? 1 e 2. Opa. Deixa eu botar aqui. Tem como fazer com 2 agora. 1 e 2. Depois tem como fazer com 1 e 3. E 2 e 3, certo? Não esquece as chaves, tá? Tudo isso, no caso, a gente está transformando esse conjunto em um subconjunto. Eu posso fazer isso? Posso, pela chamada conjunto das partes, tá? E qual já está faltando, né? Tá faltando qual? O próprio, né, com 3 elementos, que seria quanto? O próprio conjunto, tá? Ou seja, o próprio conjunto é um subconjunto, certo? Então, esses são os subconjuntos do conjunto A, tá? Então, todos esses caras aqui são subconjuntos. Pronto, já temos todos os subconjuntos. Ah, mas não está aparecendo esses 3 caras aqui. Não importa, isso aqui a gente pode fazer justamente pelo conjunto das partes, tá? E o último cara que está faltando, no caso, seria o vazio, tá? Falei isso na primeira aula, também é importante você também olhar a última aula, tá? Então, está faltando vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todos eles estão aqui, né? Para lembrar, tem que fazer aquela formulazinha 2 elevado a n, onde n é o número de elementos, certo? Então, agora, se eu sei que esses caras aqui todinhos são subconjuntos, eu posso falar o quê? Que o 1, né, o subconjunto 1, ele pertence ou está contido? Está contido em A, certo? Porque esse 1 aqui já não é mais um elemento, mas sim um subconjunto. Eu posso falar que o 1, com uma chavezinha, está contido? Posso, porque é um subconjunto para conjunto. O 2, né, com a chavezinha, está contido em A? Tá? Porque tem a chave, que a chave representa o subconjunto. E no caso, pertence, tá aqui dentro, né? Não está aqui, ó. Ó o 2 aqui. O 1 aqui que foi o que a gente usou, o 2 está aqui. Posso falar que esse 3 aqui está contido? Posso. Posso falar que esse daqui está contido? Posso. Esse 1 e 3? Pode. Eu não posso botar que eles pertencem. Por exemplo, se eu botar assim que pertence, tá errado, tá? Não pertence. Pertence a quem? Esse daqui, quando não tem chaves, tá? Então o único erro praticamente é a chave em si, tá? Mas logicamente tem essa matemática envolvida para você não acabar confundindo com essa relação, tá? Bem importante isso também. E o detalhe, né, que você tem que saber é que o vazio sempre está contido em todo e qualquer concurso, a todo e qualquer conjunto, tá? Mesmo que não esteja aparecendo, ele sempre vai estar em todos os conjuntos, certo? Isso é muito importante, certo? E só mais um detalhezinho, vamos supor, né, que a gente tem um conjunto B agora, e nesse conjunto B tem, sei lá, um subconjunto 1 e 2, certo? Presta atenção só nesse carazinho aqui, que ele é muito importante, que já caiu em prova, tá? Vamos supor, o 1, ele pertence, né? Sabemos que ele pertence. Quando não tem chave, pertence ao conjunto, certo? Conjunto B, certo? Agora, se eu posso falar que 1 pertence a B? Esse 1 com chaves? E aí? Se você disse que não, toma cuidado. Por quê? Porque esse cara, visto de um âmbito geral, ele é um conjunto. Desculpa, é um elemento, tá? Se eu quiser representar ele como um subconjunto, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que colocar, tem essa chave, né, que é desse próprio elemento, e aí eu vou ter que colocar uma outra chave. Se eu colocar uma outra chave, aí sim eu posso falar que está contido em B, certo? Esse 1 aqui, né, que pertence a B, esse 1 que pertence ao B, posso falar que pertence? Pode, tá? Porque ele é um elemento também, tá? Ele não deixa de ser um elemento, porque esse 1, subconjunto, e esse 2 aqui, elemento. Quando nós vamos olhar um ponto de vista geral, esse cara aqui, ó, ele é também um elemento, não deixa de ser um elemento, tá? Então, se eu quiser, quando dentro de um conjunto já tiver, né, uma chavezinha, né, eu tenho que colocar uma outra chave, igual essa daqui que eu fiz, para poder botar relações de contínuo, certo? Então, isso é bem importante para você não errar em prova, tá? Então, lembre-se, se já tiver uma chavezinha, igual esse daqui já tem uma chavezinha, não tem?
Desses, assim, eu posso falar que pertence, tá? A B. Assim pertence a B, tá? Quando eu quero falar que está contido, aí eu vou ter que colocar uma outra chave. É só você lembrar que quando você quer botar contido, você tem que colocar uma chave originalmente, certo? E aí, se já tem uma chave, para poder transformar em subconjunto, tem que colocar uma outra chave normal. Se já tiver a chave original dele, vamos dizer assim, certo? Então, esse é o cuidado que você tem que tomar para quando for falar desse assunto. Então, é bem importante você olhar a segunda aula de conjunto das partes para poder entender que a gente pode transformar todos esses elementos aqui, ó, em subconjuntos, certo? Então, agora, para a gente finalizar, vamos fazer essa questãozinha aqui da IGEDUC, né? IGEDUC, Prefeitura do Espombo, né? Professor de português, bem, Prefeitura do Espombo. Interessante essa cidade aí, Prefeitura do Espombo. Então, vamos fazer essa questão aí rapidinho e você vai ver que é bem tranquilinhazinha, tá? Ó, ele falou que tem um conjunto Q, tá? Tem um conjunto Q, que é 1, 2 e 3, e o conjunto R, que é 1, 2, 3 e 4, tá? Então, o que acontece? O 1, o 2, o 3, 1, 2 e o 3, você concorda comigo que ele está dentro do R? Está. Não tá? Tá. Porque vamos supor, nós temos o R aqui. Temos o R. Vamos representar por diagrama. E aí tem o Q. Quem vai estar dentro do... Ficou muito pequeno, né? Deixa eu desenhar um pouco mais para ver se você entende. Ó, tem o Q aqui. Aí vou desenhar agora o R. Tá? A gente pode fazer isso aqui também, que é o diagrama. Quem está dentro do Q? O 1, o 2 e o 3. Certo? E no caso, quem está fora do Q? Só o 4. Certo? E todos esses elementos fazem parte de quem? Do R. Certo? Porque no caso o R tem o próprio 1, 2, 3 e 4, certo? Então, preste atenção. Então, quando eu falo, né, que o 1, 2 e o 3, ele está todo contido, no caso, ele está, vamos dizer assim, eu já quase dei a resposta, né? Se ele está todo dentro do conjunto, o que vai acontecer com esse cara? Vai acontecer o seguinte, ele vai automaticamente, ó, vai estar o quê? O quê? A gente vai falar que ele está contido ou que pertence. E aí? Eu não posso falar que pertence, galera. Por quê? Se eu botar pertence, eu vou estar falando que os elementos pertencem. Eu não posso fazer isso, porque é uma relação direta entre conjuntos. Quando eu faço uma relação direta de conjunto, né, no caso um subconjunto, porque o que não é um subconjunto? É. Por quê? Porque ele está dentro do próprio R, não é? Se um conjunto está dentro de outro conjunto, essa relação é o quê? Essa relação é contido, não é o pertence, certo? E aí a questão fala, é correto afirmar que o que pertence a R? Errado, tá? Marca errado, tá? Porque, justamente, se um conjunto está dentro de outro, igual esse daqui, ó, tá vendo que o que ele é o menor, e está dentro de quem? Do R, certo? Então, quando tem essa relação, é contido, certo? Subconjunto para conjunto é relação de contido, tá? Então, toma cuidado com isso daí, tá? Nosso gabarito deu errado e espero que você não erre mais esse tipo de questão aí, tá? Eu vou ver se eu trago mais uma questão aí falando sobre isso, tá? Tem umas questões bem interessantes que trata essa ideia aqui de duas chavezinhas, tá? Já fiz bastante questões disso daí. E aí vou ver se eu trago mais uma questão para a gente poder partir para os assuntos de operações de conjunto, tá? Que a gente vai falar de união, interseção, diferenciação e tal. A gente vai falar de todas essas relações aí, certo? Então é isso aí. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que tenha te ajudado. E qualquer dúvida você pode botar aí nos comentários que eu vou responder todas, certo? É isso aí. Até mais. Valeu!